Rick Sanchez pode parecer apenas um bêbado cínico com uma arma de portais, mas há muito mais nele do que isso. Por trás do sarcasmo e das invenções geniais, há um homem construído de luto, raiva e uma necessidade desesperada de ficar um passo à frente da dor. Rick viaja entre realidades como se não fosse nada, mas, na verdade, ele está fugindo. De cada versão da verdade que ele não consegue encarar. Das pessoas que ele feriu. De si mesmo. Bem-vindo a propósito. Eu te criei. Para realmente entender o Rick C367, temos que ir além dos bordões e do caos. Precisamos analisar as perdas que o destruíram, o poder que o isola e os relacionamentos que ele não consegue destruir, por mais que tente. Neste vídeo, vamos detalhar todas as versões do Rick, então pegue seu cantil, recalibre sua arma de portais e vamos dar uma olhada na história de Rick Sanchez. Mas antes de começarmos, certifique-se de que está inscrito no nosso canal. Rick C367 começa como o gênio que já está quebrado. Antes de o vermos em grandes aventuras por infinitas realidades, ele é este velho bêbado que trata o jantar de família como uma situação de reféns. Aquela garagem é a sua fortaleza, o seu laboratório, o seu canto pessoal do subúrbio onde ele constrói armas de destruição em massa e chama isso uma terça-feira à tarde. Este é Rick C367, nosso Rick principal, aquele que acompanhamos em todas as temporadas. Ele é o Rick que perdeu tudo e decidiu que o universo lhe devia uma retribuição. Os dias dele seguem o mesmo padrão tóxico. Acordar de ressaca, pegar mais álcool, zombar da existência de Jerry e então sumir na oficina dele enquanto a família discute mandá-lo para um asilo. Ele aparece apenas para arrastar morte para longe da escola para algum experimento que poderia matar os dois. Temos nosso primeiro vislumbre real da rotina distorcida de Rick C330, primeira temporada, episódio 1, o piloto. No meio da noite, Rick cambaleia para o quarto de Morty completamente bêbado, divagando sobre destruir toda a humanidade. Ele montou essa armadilha mortal voadora e quer buscar Jessica para que ela e Morty possam recomeçar a civilização depois que ele explodir todo mundo. Quando Morty revida, Rick de repente afirma que tudo não passou de um teste para tornar seu neto mais assertivo. Então ele desmaia enquanto sua bomba de nêutrons se arma ao fundo. Esta cena revela tudo sobre como o Rick C337 opera. Ele cria cenários apocalípticos, finge que são experiências educacionais e então os abandona quando confrontado ou insiste até que alguém o impeça. A situação da bomba provavelmente era real até Morty o forçar a recuar. O ponto de partida do nosso Rick é o caos máximo envolto em palestras condescendentes. O padrão se repete quando Rick C337 arrasta Morty para a dimensão 35C em busca de mega sementes. Rick faz um discurso inspirador sobre como vencer o medo e enfrentar o perigo de frente. Então um monstro alienígena aparece e ele imediatamente grita sobre a morte iminente e como nunca encontrou algo tão aterrorizante. Puro comportamento Rick C137. Construa-se como especialista, entre em pânico quando a realidade discordar, e então haja como se o pânico fosse estratégico. A forma como Rick C337 lidou com a missão da Mega Semente demonstra seu procedimento operacional padrão. Morty quebra as duas pernas porque Rick esqueceu de mencionar que as botas gravitacionais precisam de ativação. Em vez de assumir a responsabilidade, nosso Rick discursa sobre protocolos de equipamento, depois desaparece por um portal para pegar soro de cura de alguma dimensão futura. Ele volta, remenda a Morty como se nada tivesse acontecido e imediatamente o coloca de volta ao trabalho colhendo frutas. Na alfândega interdimensional, Rick C337 força Morty a contrabandear as sementes internamente porque o próprio corpo de Rick é muito experiente para o trabalho. Quando a segurança os pega, Rick diz a Morty para atirar nos guardas porque eles são apenas robôs. Eles não são robôs, são agentes alfandegários, mas o nosso Rick simplesmente não respeita figuras de autoridade. Sua visão de mundo reduz todos a ativos úteis ou obstáculos irritantes. O episódio termina com Rick C337 admitindo que suas afirmações sobre as aventuras tornarem Morty mais inteligente eram pura ficção. A inteligência temporária veio das megasementes se dissolvendo no sistema digestivo de Morty. Enquanto seu neto convulsiona e perde o controle motor, Rick fica sobre ele, animadamente planejando futuras expedições. Rick e Morty para sempre, 100 anos, ele declara enquanto Morty anda de 4 no chão da garagem.
A primeira temporada, episódio 6, poção número 9 do Rick, demonstra exatamente como o Rick C-37 lida com problemas em sua vida normal. Morty pede uma poção do amor para Jessica. Rick diz que está abaixo dele, mas criam mesmo assim usando DNA de rato do campo, já que eles se unem para a vida toda. Ele entrega o soro como se estivesse sendo generoso, então casualmente menciona, depois que Morty sai, que complicações da gripe podem ocorrer. Ei, não há perigos nem nada, ou efeitos colaterais, certo? O que sou eu, um amador? Pode pirar, Morty. É a prova de falhas. A menos que ela esteja com gripe. A Jessica está com gripe. A poção se espalha pelo baile da escola e, de repente, todos querem Morty romanticamente. O concerto do Rick C-37, um antídoto usando genética de louva-a-Deus porque louva-a-Deus são o oposto de ratos. Eles acasalam uma vez, depois matam seus parceiros. Agora todo mundo quer romance e canibalismo com o Morty. A terceira tentativa do nosso Rick mistura DNA de 7 espécies diferentes, incluindo koala, tubarão e dinossauro. Quando Morty questiona como isso cria humanos normais, o C-37 de Rick explode. Quer que eu mostre meus cálculos? Você é o cientista ou o garoto tentando transar? O resultado transforma a população da Terra em monstros grotescos de carne que Rick nomeia Cronenbergs. Aqui está o que torna o mundo de Rick C-37 tão perturbador. Ele nunca resolve nada de fato. Quando o planeta inteiro se torna inabitável, a solução do nosso Rick envolve encontrar uma dimensão onde ele consertou tudo, mas morreu acidentalmente. Eles enterram seus cadáveres alternativos no quintal e assumem as vidas de seus eus mortos. Problema apagado, estilo Rick C-37. Isso se torna crucial mais tarde porque Rick C-357 e Morty são agora, tecnicamente, os únicos personagens originais que acompanhamos. A família com quem eles estão vivendo pertence aos Ricks e Mortys mortos que eles substituíram. Nosso Rick tem feito essa rotina de troca de dimensões por anos, abandonando realidades sempre que seus erros se acumulam demais. Mas é o seguinte: C-37 não é o único Rick que existe. Nem perto. Existem Ricks que se venderam, Ricks que se rebelaram e Ricks que formaram governos. Falaremos desses Ricks mais tarde e, acredite, eles fazem o C-37 parecer quase normal. Se você acha este Rick ruim, espere até conhecer os outros. A existência diária de Rick C-37 se baseia em total falência moral. Ele gera catástrofes, as piora com experimentações arrogantes e então foge da responsabilidade abandonando realidades inteiras. A garagem desorganizada, a bebida constante, o desprezo da família, tudo serve a uma função. Nosso Rick construiu um estilo de vida onde as consequências nunca o alcançam, pois dimensões infinitas significam infinitas rotas de fuga. Sua rotina depende da mitologia de que a inteligência superior justifica qualquer ação. Mas examine-o de perto, e a base desmorona. Rick C-37 exige Morty como um parceiro que nunca questiona seus métodos. Ele precisa de uma família que lhe dê estabilidade, mas que tolere sua destrutividade. Ele anseia por problemas para resolver e assim demonstrar sua genialidade, mesmo quando ele mesmo os cria. No momento, este sistema funciona perfeitamente para Rick C-37. A garagem permanece equipada com tecnologia alienígena roubada. Morty continua a segui-lo para o perigo. A família substituta continua a recebê-lo de volta, independentemente dos danos colaterais. A identidade do nosso Rick gira em torno de fugir das consequências através de viagens dimensionais. Mas, eventualmente, ele encontrará uma situação que a viagem entre universos não poderá consertar. E quando isso acontecer, descobriremos o que o C-37 de Rick realmente se torna quando fugir deixa de ser uma opção. Rick C-37 vive sem consequências agora, mas tudo começou com uma escolha que arruinou sua vida para sempre. Rick, o curioso, recebe uma visita que muda tudo e sua reação arruína sua vida para sempre. A terceira temporada, episódio 1, The Rick Shank Redemption, mostra-nos o momento exato em que o mundo de Rick vira de cabeça para baixo através de uma única conversa que dura talvez 2 minutos, mas destrói décadas de felicidade. Rick Prime surge de um portal como se fosse o dono do lugar, tratando o jovem Rick imediatamente como velhos amigos. Ele começa com um casual, bem, se não somos nós, como se estivesse encontrando outra versão de si mesmo em uma cafeteria. Mas então Rick Prime solta a bomba que muda tudo.
Ele explica que o jovem Rick está, na verdade, atrasado em termos de conquistas científicas. Sabe qual é a pior parte de inventar o teletransporte? De repente, você consegue viajar por toda a galáxia e a primeira coisa que aprende é que você foi o último a inventar a teletransporte. Rick Prime entrega essa fala como se estivesse compartilhando uma piada interna, mas na verdade está destruindo toda a cosmovisão do jovem Rick. Tudo o que o jovem Rick pensava o fazia sentir-se especial. Sua inteligência, suas conquistas científicas, seu progresso na teletransportação acabam sendo comuns em infinitas realidades. Rick Prime então faz sua proposta e é absolutamente incrível. Ele oferece ao jovem Rick uma tecnologia de portal que o tornaria a coisa mais inteligente em todos os universos concebíveis. O Rick Infinito, um deus. Ele pinta um quadro de poder ilimitado onde Rick poderia fazer o que quisesse e depois pular para uma linha do tempo onde nunca o fez. Completa liberdade de consequências, conhecimento infinito, poder ilimitado em todas as realidades. A forma como Rick Prime vende esta oportunidade é brilhante e aterrorizante. Ele apela diretamente à curiosidade científica do jovem Rick e ao seu desejo de ser importante. Em vez de ser o homem mais inteligente de um planeta, Rick poderia se tornar o ser mais inteligente em infinitos universos. Em vez de ser limitado pelas leis da física em uma realidade, ele poderia transcender todas as limitações existentes. Mas Rick Prime também revela algo mais sombrio sobre a oferta. Ele fala em ter infinitos eus e descreve isso como uma festa ininterrupta onde todos os convidados são a única pessoa de quem gostamos. O isolamento inerente a esta oferta é impressionante. Rick Prime está essencialmente dizendo que, ao se tornar um ser infinito, as outras pessoas deixam de importar porque são apenas variações de padrões que você já viu antes. O jovem Rick ouve todo o discurso e sua resposta é imediata e devastadora. Parece solitário. É isso. Duas palavras que rejeitam completamente tudo o que Rick Prime acabou de oferecer. O jovem Rick identifica o problema central do poder infinito. Isso te afasta de uma conexão humana genuína. Ele vê através do apelo da divindade a vacuidade por baixo. Resposta: solitário? Cara, você se tem. Seus eus infinitos. Ele não consegue entender por que alguém escolheria limitação em vez de poder ilimitado. A ideia de que a conexão com outras pessoas poderia ser mais valiosa do que o conhecimento supremo genuinamente não faz sentido para Rick Prime. Ele já perdeu a capacidade de ver outros seres como reais. Quando o jovem Rick diz, passo, a dispensa casual atinge Rick Prime como um tapa na cara. Com licença, mano, os Ricks não perdem essa. Quem você pensa que é? A reação de Rick Prime revela que ele nunca encontrou um Rick que recusaria essa oferta. O multiverso está aparentemente cheio de Ricks que escolheram poder em vez de conexão, tornando a recusa do jovem Rick genuinamente chocante. O jovem Rick reforça sua recusa ao se autodenominar um tipo diferente de Rick. Ele está rejeitando explicitamente a ideia de que todos os Ricks são iguais, que todos querem as mesmas coisas, que todos fazem as mesmas escolhas. Esta versão de Rick encontrou algo mais valioso do que o conhecimento infinito, uma vida que vale a pena ser vivida em uma realidade com pessoas que importam para ele. A resposta de Rick Prime a essa recusa é imediata e brutal. Bem, veremos quanto tempo isso dura. A ameaça é mal disfarçada. Rick Prime acaba de descobrir que o jovem Rick valoriza mais a família do que o poder, o que significa que ele aprendeu exatamente como machucá-lo. A oferta era, na verdade, um teste, e o jovem Rick falhou ao escolher o amor em vez da ambição. A conversa termina com Rick Prime desaparecendo, mas o estrago já está feito. Ele identificou a fraqueza do jovem Rick, seu apego à família, e vai explorá-la. A bomba que mata Diane e Beth ocorre imediatamente após esta conversa, mostrando que a verdadeira mensagem de Rick Prime era: o que torna essa sequência tão devastadora é como Rick Prime funciona como mensageiro e destruidor. Ele traz a oportunidade que poderia ter elevado o jovem Rick à divindade, mas quando Rick se recusa a abandonar sua humanidade, Rick Prime tira exatamente aquilo que o fez escolher a humanidade em primeiro lugar. A oferta se torna uma armadilha projetada para destruir quem escolher diferente. A recusa do jovem Rick também revela a tragédia central de seu personagem. Ele estava certo em recusar a oferta. Escolher a família em vez do poder infinito foi a decisão moralmente correta, mas o universo o puniu por fazer a escolha certa, tirando tudo que a tornava válida. Rick Prime essencialmente provou que pessoas boas não conseguem sobreviver em um multiverso cheio de Ricks infinitos.
A conversa estabelece toda a série, pois firma Rick Prime como a força que destruiu a capacidade do jovem Rick de escolher o amor em vez do poder. Toda coisa terrível que Harry Rick faz ao longo da série decorre deste momento em que ele aprendeu que se recusar a se tornar um monstro faz com que as pessoas que você ama sejam mortas. Rick Prime não ofereceu apenas tecnologia de portal, ele ofereceu uma lição sobre como o multiverso realmente funciona, e o jovem Rick aprendeu da maneira mais difícil. Rick abdicou do poder para continuar humano e foi punido por isso. Mas mais tarde, ele encontra uma versão de si mesmo que mostra que ele não precisava se tornar cruel para permanecer forte. Quando tudo começa a desmoronar, quando 6 dias de aventuras te deixam tremendo, quando suas mãos tremem de trauma e até seu próprio neto te olha como se você pudesse ser o problema, o que você faz? Se você é Rick Sanchez, finalmente admite que precisa de ajuda. Mas o que acontece quando essa ajuda vem de dentro de você? O que acontece quando a pessoa que te mostra como ser melhor é, literalmente, a sua melhor versão? É exatamente isso que acontece na 3ª temporada, episódio 6, Descanso e Relaxamento. Após uma brutal aventura de 6 dias que deixa Rick e Morty completamente exaustos, eles decidem visitar um spa alienígena. As mãos de Rick tremem incontrolavelmente, Morty desaba em lágrimas. Morty desaba em lágrimas. Pela primeira vez, Rick admite que talvez se odeie e que mereça morrer. No spa, elas experimentam uma máquina de desintoxicação que supostamente remove todas as toxinas. A máquina funciona, mas da maneira mais tortuosa possível. Literalmente separa seus traços tóxicos dos saudáveis, criando 4 pessoas distintas. Rick saudável, Rick tóxico, Morty saudável e Morty tóxico. É aqui que as coisas ficam fascinantes. Rick saudável se torna tudo o que nunca soubemos que Rick poderia ser. Ele é prestativo, emocionalmente maduro e genuinamente carinhoso. Quando ele acidentalmente magoa os sentimentos de alguém no spa, ele pede desculpas sinceras e assume a responsabilidade. Ele diz a Morty que se orgulha de ser seu avô. Ele usa sua genialidade para a resolução positiva de problemas em vez da destruição. Esta versão de Rick, o Rick saudável, mostra-nos como a mentoria poderia ser se viesse de um lugar de bem-estar em vez de disfunção. Rick saudável encoraja Morty a investir em Jessica com confiança. Ele o constrói em vez de o derrubar. Ele demonstra a inteligência emocional e raciocínio moral que o Rick comum não possui. Mas o episódio fica realmente complexo quando vemos o que a máquina considerou tóxico em Rick. O Rick tóxico contém todas as características que geralmente associamos a Rick: a genialidade, a confiança, a disposição para tomar decisões difíceis. Mas ele também tem a mentira, a manipulação, o complexo de Deus e a necessidade desesperada de controlar tudo. A verdade controversa que este episódio revela é que a toxicidade de Rick pode ser inseparável da sua eficácia. Rick saudável é gentil e prestativo, mas também se torna passivo quando confrontado com perigo real. Quando o Rick tóxico ameaça tornar o mundo inteiro tóxico, o Rick saudável inicialmente recusa-se a intervir, dizendo que eles não têm o direito de escolher quais mundos são salvos. Enquanto isso, Rick tóxico representa tudo o que há de errado na abordagem usual de Rick aos relacionamentos. Ele está desesperado para se fundir novamente com sua metade saudável, mas só porque precisa dessa parte de si mesmo para funcionar. Ele é controlador, manipulador e completamente dependente de ter poder sobre Morty. Quando ele se separa de seus traços saudáveis, sua genialidade se torna puramente destrutiva. O episódio nos mostra que a personalidade normal de Rick é uma combinação desses extremos. A inteligência dele vem acompanhada de arrogância. Sua capacidade de tomar decisões difíceis vem com desapego emocional. Seus instintos de sobrevivência vêm acompanhados de crueldade e egoísmo. O que torna esta história brilhante é como ela explora a natureza do crescimento pessoal. Rick saudável representa a pessoa que Rick poderia se tornar se trabalhasse em si mesmo. Ele demonstra paciência, empatia e um cuidado genuíno pelos outros. Ele assume a responsabilidade por suas ações e tenta compensar quando magoa as pessoas. Mas o episódio também sugere que esse tipo de mudança radical pode ter um custo. Um Rick saudável perde um pouco da sua essência, sua disposição de fazer o que for preciso para sobreviver e proteger sua família. Quando o perigo real surge, ele hesita em agir porque sua bússola moral aponta para não interferência. O clímax revela algo crucial sobre como a mudança realmente funciona. Rick só consegue derrotar o Toxic Rick ao entender o que sua metade tóxica realmente valoriza. Apesar de todas as suas afirmações de ser superior e independente, Rick tóxico se importa profundamente com Morty tóxico. Rick usa esse conhecimento para forçar a fusão, atirando em Morty tóxico com um vírus que o matará a menos que Rick tóxico concorde em se reunir.
Este momento mostra que até os piores traços de Rick vêm de algo real. A sua toxicidade inclui o apego às pessoas, a necessidade irracional de proteger aqueles que ama, mesmo quando isso os magoa. A máquina separou esses sentimentos como tóxicos porque o próprio Rick vê o apego emocional como uma fraqueza. Rick tóxico revela que esteve preso no cérebro de Rick por 70 anos, sugerindo que esses padrões destrutivos vêm se formando há décadas. Ele representa toda a dor, raiva e mecanismos de defesa acumulados de Rick. Mas até o Rick tóxico demonstra carinho genuíno pelo Morty tóxico, provando que a capacidade de amar de Rick existe mesmo em sua pior forma. Rick saudável, por outro lado, demonstra o que Rick poderia realizar se canalizasse seu gênio através da bondade em vez da crueldade. Ele ainda é brilhante, ainda é capaz, mas usa suas habilidades para elevar os outros em vez de derrubá-los. Ele demonstra interesse genuíno na felicidade e no crescimento de Morty. No final do episódio, Rick volta ao seu eu normal, uma mistura complexa de traços do Rick saudável e do Rick tóxico. Mas algo mudou. Ele experimentou o que é se sentir puramente saudável, e esse conhecimento permanece com ele. Ele também viu como sua toxicidade se manifesta quando opera sozinha, e essa consciência também importa. O episódio sugere que o verdadeiro crescimento pode vir da compreensão de ambos os lados de nós mesmos. Rick saudável serve como um guia para o que Rick poderia se tornar, mas o episódio deixa claro que o caminho a seguir envolve integração, com ambas as versões trabalhando juntas em vez de eliminar uma ou outra. Toxic Rick e Healthy Rick juntos nos mostram que a mentoria às vezes vem de dentro, das partes de nós mesmos que mantemos enterradas sob camadas de mágoa e comportamento defensivo. Rick saudável prova que Rick é capaz de ser solidário, encorajador e emocionalmente inteligente. Rick tóxico mostra que mesmo seus piores comportamentos derivam de sentimentos reais e apegos genuínos. A verdadeira controvérsia aqui é que o episódio sugere que o comportamento tóxico de Rick pode ser parcialmente por escolha. Ele tem tanto o Rick saudável quanto o Rick tóxico dentro dele. Ele geralmente escolhe expressar o lado tóxico porque parece mais seguro do que a vulnerabilidade. Após ver o que uma versão melhor de si mesmo poderia ser, Rick então descobre que mesmo a pior versão de si nunca esteve realmente no controle, levando-o a temer que talvez ele também não esteja. O mundo de Rick fazia todo sentido até desmoronar completamente. Ele era a pessoa mais inteligente do universo, ponto final. Uma família, um Morty, uma realidade onde seu gênio reinava supremo. Sua garagem era seu reino e ninguém questionava o rei. Então, Ricks armados arrombaram sua porta durante o café da manhã. A primeira temporada, episódio 10, Close Encounters of the Rick Kind, arrasta Rick a pontapés e gritos para uma realidade que ele nunca quis enfrentar. 27 Ricks de diferentes dimensões foram assassinados e o conselho de Ricks acha que o nosso Rick fez isso. Eles o levam para a cidadela dos Ricks, este quartel-general massivo onde milhares de variantes de Rick formaram seu próprio governo. Caminhar por aquela cidadela destrói tudo o que Rick acreditava sobre si mesmo. Ele sempre pensou que era especial, o único gênio verdadeiro num universo cheio de idiotas. Mas, de repente, ele está cercado por Ricks cowboys, Ricks robôs, Ricks alienígenas, cada um convencido de sua própria genialidade. Rick percebe que talvez seja apenas mais um rosto em uma multidão infinita. O conselho representa tudo o que Rick despreza em segurança e compromisso. Esses Ricks abriram mão da independência por medo. Eles formaram um governo para se protegerem de outros governos. Eles escolheram segurança em vez de liberdade, e Rick consegue ver exatamente o quão patéticos isso os torna. Mas a existência deles força Rick a confrontar questões desconfortáveis. Se existem infinitos Ricks, o que o torna especial? Se outras versões de si mesmo podem fazer escolhas diferentes, o que isso diz sobre as decisões dele? Quando Rick escapa para caçar o verdadeiro assassino, ele encontra o Rick malvado operando de uma cúpula coberta de mortes torturados. Esta versão leva tudo o que Rick representa e o empurra para o puro horror, onde Rick usa Morty como camuflagem porque as ondas cerebrais de Morty escondem seu gênio. Evil Rick criou uma matriz de Mortys em sofrimento para o mesmo propósito. Rick malvado incorpora Rick sem qualquer pretensão de se importar. Ele tortura Mortys porque funciona. Ele mata outros Ricks porque eles estão em seu caminho. Ele é Rick sem toda a dor e complexidade, restando apenas a fria eficiência. De alguma forma, isso torna mais aterrorizante do que se estivesse apenas zangado ou triste. Mas então os Mortys se rebelam e despedaçam o Rick malvado, revelando fios em seu cérebro. O Rick mais maligno do multiverso estava sendo controlado por seu Morty o tempo todo.
O Rick malvado era, na verdade, um Rick controlado. O Morty malvado estava manipulando tudo por trás de um tapa-olho, fazendo a pessoa mais inteligente do universo dançar como um fantoche. Essa revelação estraçalha a compreensão de Rick sobre inteligência e poder. Ao longo do episódio, Rick tratou Morty exatamente como o Rick malvado fazia. Como camuflagem humana, como ferramenta, como proteção descartável, Rick abertamente chama Morty de uma armadura humana perfeita e impenetrável, porque ele é tão burro quanto eu sou inteligente. Mas se o Morty malvado pudesse controlar o Rick malvado completamente, transformando-o num Rick controlado, o que isso diz sobre a relação do Rick com o seu próprio Morty? A pessoa supostamente inferior estava, na verdade, no comando, e o gênio nunca sequer soube. Rick malvado controlando Rick representa o pior pesadelo para Rick. Aqui está uma versão de si mesmo que pensava estar fazendo suas próprias escolhas, que acreditava que sua crueldade e inteligência o tornavam superior, mas na verdade estava apenas seguindo ordens o tempo todo. O Rick malvado nem era realmente mal por opção. Ele foi programado para ser mal por alguém que ele considerava inferior. A tragédia de Rick malvado, que controlava Rick, é que ele acreditava ser o mentor. Ele pensava que sua crueldade vinha de sua própria força e decisões. Descobrir que ele era apenas um fantoche telecomandado torna tudo o que ele fez sem sentido. Ele nunca esteve realmente fazendo escolhas. Essa descoberta força Rick a questionar tudo sobre autonomia e controle. O Rick malvado era idêntico a qualquer outro Rick, brilhante, cruel, independente. Mas no fundo, ele era apenas um hardware operado pelo software de outra pessoa. O Rick controlado mostra que mesmo a versão mais maligna e confiante de Rick pode ser manipulada sem que ele saiba. O Rick malvado, controlado pelo Rick, também revela o quão vulnerável a inteligência de Rick pode ser. Todo aquele gênio, todo aquele conhecimento científico, toda aquela suposta superioridade, e ele ainda se tornou a ferramenta de outra pessoa. As conexões em seu cérebro mostram que até a característica mais marcante de Rick, sua inteligência, pode ser sequestrada e redirecionada. Depois dessa experiência, Rick nunca mais poderá voltar às suas antigas certezas. Ele ainda é brilhante, ainda perigoso, ainda a pessoa mais inteligente na maioria dos lugares. Mas agora ele opera com o conhecimento de que a inteligência por si só pode não ser suficiente. O Rick controlado prova que mesmo o gênio tem pontos cegos. Mesmo a pessoa mais inteligente pode se tornar o fantoche de outra. O Rick malvado serve de alerta sobre o que acontece quando você para de prestar atenção em quem realmente está no comando. Ele pensou que era ele quem dava as ordens, fazia os planos, decidia quem vive e morre. Na verdade, ele estava apenas executando o programa de outra pessoa. Esta versão de Rick força o nosso Rick a ficar mais paranoico, mais ciente de que sua autonomia pode estar ameaçada. O Rick controlado mostra que a manipulação pode ser tão completa que a vítima nunca suspeita de nada. Mesmo quando o Rick malvado torturava Mortys e matava outros Ricks, ele genuinamente acreditava que essas eram suas próprias escolhas. O Rick malvado marca o fim da confortável suposição de Rick de que sua inteligência o torna imune à manipulação. Aqui está a prova de que até mesmo a versão mais implacável e maligna de Rick pode ser transformada na arma controlada remotamente de outra pessoa. Mas confrontar essa possibilidade também torna Rick mais determinado a manter sua autonomia. Ver o que aconteceu com o Rick malvado, como sua autonomia foi completamente retirada sem que ele soubesse, torna Rick mais vigilante em proteger seu próprio livre-arbítrio. O Rick controlado representa tudo o que Rick mais teme, perder-se enquanto pensa que ainda está no controle. Depois de ver aqueles fios no cérebro do Rick malvado, Rick nunca mais poderá presumir que suas escolhas são inteiramente suas. Após perceber que talvez não estivesse no controle de sua própria mente, Rick entra em um mundo construído inteiramente por ele mesmo e ainda encontra nada além de corrupção, fracasso e mentiras. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de deixar um like. Rick pensava que era a pessoa mais inteligente do universo até descobrir que era apenas um entre milhares. O conselho de Rick despedaçou sua ilusão de singularidade, mas também revelou algo mais sombrio. O que acontece quando infinitas versões do mesmo gênio tentam trabalhar juntas? A terceira temporada, episódio 7, The Ricklantis Mix-Up, nos leva para dentro da cidadela dos Ricks, mostrando-nos uma sociedade construída inteiramente por e para Ricks. Mas este episódio revela que, mesmo quando se remove todas as outras variáveis, os Ricks ainda criam os mesmos problemas de que reclamam em todo o lado: corrupção, desigualdade, violência e traição. O Conselho de Ricks representa todo tipo de Rick que você pode imaginar.
Existe o Rick Quântico, o Rickmus Máximo e dezenas de outros, cada um convencido de sua própria superioridade enquanto participa de um sistema que prova que são todos basicamente iguais. Esses Ricks formaram seu governo por medo de outros governos, mas acabaram criando algo ainda pior. O que torna este episódio brilhante é como ele mostra que o Conselho de Ricks opera exatamente como todo sistema político corrupto que Rick afirma odiar. Eles têm eleições que não significam nada, policiais que aceitam subornos, fábricas que exploram trabalhadores e conselhos obscuros que tomam as decisões reais. Os Ricks, que deveriam ser espertos demais para a sociedade comum, acabaram recriando todos os piores aspectos da sociedade. Os vários Ricks do Conselho servem diferentes funções, mas todos eles partilham a mesma falha fundamental. Eles acreditam que ser Rick os torna especiais, enquanto provam que são completamente comuns. Rick Quântico acha que seu conhecimento científico o torna apto a governar. Rickmus da Maximum acredita que sua experiência lhe confere sabedoria. Mas são todas variações do mesmo tema de arrogância intelectual combinada com imaturidade emocional. Rick J22 na fábrica de wafers nos mostra o que acontece com os Ricks que desafiam o sistema. Ele trabalha há 15 anos carimbando biscoitos, vendo outros Ricks serem promovidos em vez dele, até que finalmente surta e mata seu supervisor. A fábrica produz wafers de Rick simples, mantendo um Rick preso em um ciclo de felicidade, alimentando-se de sua alegria para dar sabor aos biscoitos. Isso representa como o Conselho de Ricks literalmente consome as melhores partes de si mesmos para manter seu sistema. Quando o Rick J22 faz Simple Rick de refém e exige uma arma de portal para escapar, ele pensa que finalmente está tomando controle de sua vida. Rick de Sanchester aparece fingindo ser solidário, dizendo-lhe que ele é mais Rick do que os outros, oferecendo-lhe liberdade e uma nova vida. Mas é tudo uma armação. Eles atiram em Rick Joy22 e o conectam à mesma máquina que torturava o Rick Simples, usando seu momento de esperança e rebelião para dar sabor à sua nova linha de wafers da liberdade. Este enredo revela como o Conselho opera. Eles não apenas suprimem a rebelião, eles a mercantilizam. Eles transformam a resistência em um produto. A raiva genuína de Rick Joy22 por ser explorado torna-se apenas mais um sabor de bolacha para outros Ricks consumirem. Enquanto isso, Policial Rick e Policial Morty nos mostram como funciona a aplicação da lei do Conselho. Morty Policial se tornou tudo de errado com a corrupção policial. Ele aceita subornos, usa força excessiva e chama outros Mortys de nomes ofensivos. Mas aqui está a reviravolta. O Policial Morty é quem tem todas as conexões e conhecimentos, enquanto o Policial Rick é o novato ingênuo que ainda acredita em fazer a coisa certa. Quando eles invadem os Mortytown Locus, o Policial Rick tenta demonstrar compaixão a um Morty chorando apenas para ser esfaqueado. O Policial Morty o consola dizendo que não há problema em ter fé em Mortys, apenas nos certos. Então o Policial Morty explode o prédio com os suspeitos dentro e mente sobre o que aconteceu. Quando o Policial Rick tenta prender o Grande Morty por corrupção, o Policial Morty mata o Grande Morty e tenta matar o Policial Rick, forçando o Rick a atirar em seu próprio parceiro. Esta história mostra como o sistema do Conselho corrompe todos que dele participam. Até os Mortys se tornam executores da opressão de Rick. O Morty policial internalizou a supremacia de Rick de tal forma que comete violência contra outros Mortys para manter o sistema. O enredo eleitoral revela o teatro político do Conselho. O candidato Morty concorre à presidência contra vários candidatos Rick, cada um representando um tipo diferente de estereótipo político. Quando o candidato Morty realmente começa a ganhar apoio falando sobre questões reais, o gerente de campanha Morty fica nervoso e sugere que ele desista. Mas o sucesso do candidato Morty leva a uma tentativa de assassinato por seu próprio gerente de campanha, que recebeu arquivos secretos mostrando que o candidato Morty é, na verdade, o Morty malvado. O assassinato falha, Evil Morty vence a eleição e imediatamente executa todos os Ricks do Conselho das Sombras que pensavam que estavam realmente no comando. A ascensão do Morty malvado ao poder representa a corrupção máxima do sistema do Conselho. Ele usou os próprios processos democráticos deles para obter controle e, em seguida, eliminou todos que poderiam se opor a ele. Os corpos flutuando no final do episódio, o gerente de campanha Morty, o investigador Rick, todos os membros do Conselho das Sombras, mostram que mesmo dentro de uma sociedade de supostos gênios, manipulação e violência determinam quem realmente detém o poder. A terceira temporada, episódio 4, Vindicadores 3, o retorno do World Ender, nos mostra um aspecto diferente da relação de Rick com potenciais colaboradores.
Os Vindicadores deveriam ser heróis, mas Rick os vê como farsantes pretensiosos que se levam muito a sério. Quando bêbado, Rick cria jogos mortais elaborados para eles. Ele está realmente testando se eles correspondem à sua própria reputação. Os Vingadores falham em todos os desafios porque lhes falta uma conexão genuína com seus supostos valores. Supernova fala sobre justiça enquanto assassina os próprios colegas de equipe. A equipe se desfaz devido a dramas pessoais e conflitos de ego. Eles são tão mesquinhos e egoístas quanto qualquer um, mas escondem isso atrás de fantasias de super-heróis e discursos nobres. Ambos os episódios mostram que o problema de Rick com grupos é mais profundo do que apenas comportamento antissocial. Sejam outros Ricks ou supostos heróis, todo o coletivo que Rick encontra revela o mesmo padrão. Altos ideais corrompidos pela ambição pessoal, estruturas de poder que beneficiam os que já estão no comando e violência justificada por alegações de um bem maior. O Conselho de Ricks representa o fracasso derradeiro da visão de mundo de Rick. Se nem mesmo versões infinitas da pessoa mais inteligente do universo conseguem criar uma sociedade funcional, que esperança resta para os outros? Mas talvez seja exatamente esse o ponto do Rick. Todas as sociedades estão condenadas à corrupção porque são feitas de pessoas, e as pessoas são fundamentalmente egoístas e estúpidas, mesmo quando essas pessoas são Ricksantes. Após ver que até Ricks constroem sistemas corruptos, Rick enfrenta algo pior. Um amigo que virou inimigo e sabe como o destruir. Rick pensou que seu pior inimigo seria algum imperador alienígena ou deus cósmico. Acontece que seu pesadelo tem penas e costumava ser seu melhor amigo. A quarta temporada, episódio 10, Rick Turn of the Jerry, joga Rick na pior luta de sua vida. A guerra de Space Beth contra os insetos os leva a esta nave gigantesca, destruidora de planetas. Rick acha que vai resgatar todo mundo e ser o herói. Em vez disso, ele entra em uma sala e vê a única coisa que pode realmente quebrá-lo. Phoenix Person está ali esperando. Este costumava ser Homem-Pássaro, o amigo mais antigo de Rick, o cara que o entendia melhor do que ninguém. Mas a Federação Galáctica desenterrou seu cadáver, o reconstruiu com partes robóticas e o transformou em sua máquina pessoal de matar Ricks. Rick tenta ser legal sobre isso. Olá, lembra-se de mim? Eu matei a Tammy por você. Mas o Homem-Pássaro fica ainda mais irritado. A Federação mexeu tanto com o cérebro dele que ele realmente amava a Tammy. Rick matou a mulher que Phoenix Person pensa que deveria ter casado. Ótimo trabalho, Rick. Essa luta inteira é basicamente o Rick apanhando do próprio passado. Phoenix Person sabe exatamente como Rick luta porque eles costumavam lutar juntos. Ele conhece os truques do Rick, suas armas, seus pontos fracos. A Federação pegou tudo de bom da amizade deles e transformou na forma perfeita de ferir Rick. E o Homem-Pássaro é forte, tipo, muito forte. Ele arremessa Rick contra paredes, o atinge com lasers, o espanca enquanto Rick tenta fazer piadas ou se safar na conversa. Nada funciona. Pela primeira vez, Rick enfrenta alguém que o conhece completamente e usa esse conhecimento para o destruir. A parte realmente complicada é o que essa luta representa. Rick sempre afasta as pessoas porque ele acha que elas o trairão eventualmente. Bem, aqui está a prova dele. O melhor amigo dele literalmente voltou dos mortos para matá-lo. O pior medo de Rick sobre relacionamentos acaba de se tornar realidade da maneira mais literal possível. Phoenix Person continua a espancar Rick enquanto joga a história deles na cara dele. Cada aventura que tiveram juntos, cada vez que Rick fugiu quando as coisas ficaram difíceis, cada vez que Rick escolheu ficar sozinho em vez de ser um bom amigo. Phoenix Person se lembra de tudo e está furioso com tudo isso. Rick começa a sangrar por todo lado. As entranhas robóticas dele estão se espalhando enquanto Phoenix Person pisa em seus órgãos. Rick está realmente morrendo aqui, e ele sabe disso. O cara que sempre tem um plano, sempre tem uma rota de fuga, sempre encontra um jeito de vencer. Ele está prestes a ser assassinado pelo melhor amigo. Este é o pior pesadelo de Rick se desenrolando em tempo real. A pessoa que o conhecia melhor, que via através de suas mentiras e ainda assim se importava com ele, tornou-se aquilo que o vai matar. Toda a paranoia de Rick sobre a amizade acaba de ser provada da pior maneira possível. A única razão pela qual Rick sobrevive é porque Jerry o salva. Jerry, o cara de quem Rick tira sarro constantemente, tem que resgatar Rick do seu próprio amigo. Jerry usa o corpo morto de Tammy como um fantoche para distrair Phoenix Person, tempo suficiente para Space Beth desativá-lo. Mas mesmo depois de vencerem, mesmo depois de Rick trazer o Homem Fênix para casa esperando consertá-lo, seu amigo imediatamente tenta matá-lo novamente. Rick tem que desligá-lo e fica ali em sua garagem, olhando para os pedaços quebrados de alguém com quem ele se importava.
Phoenix Person mostra a Rick o que acontece quando você passa a vida inteira esperando que as pessoas te machuquem. Eventualmente eles o fazem, mas talvez seja porque você os afasta com tanta força que quando eles voltaram com tudo. O Rick da pessoa Fênix é Rick em seu estado mais quebrado. Ele está enfrentando um inimigo que costumava ser seu amigo, sendo espancado por alguém que conhece todos os seus segredos. Este Rick tem que lidar com o fato de que seu maior medo sobre relacionamentos, que eles sempre terminam em traição, acabou de se tornar literalmente verdade. Esta versão de Rick prova que, às vezes, aquilo que te destrói vem com um rosto familiar. Às vezes, seu pior inimigo é alguém que já te amou, e às vezes a pessoa que mais te conhece é a que mais pode te machucar. Phoenix Person é o que acontece quando o dano emocional de Rick se torna uma arma real e é apontado de volta para ele. E o mais assustador é que o Rick provavelmente mereceu. Após ser destroçado por um amigo que o conhecia melhor, Rick enfrenta um tipo diferente de derrota, uma em que ele perde para o amor, a família e uma selfie. Após ser ferido pelo seu amigo mais próximo, Rick enfrenta uma luta mais difícil, perdendo para o seu próprio orgulho e para a família que não consegue controlar. Rick achava que estava acima de todos, especialmente dos políticos. Então ele conheceu a única pessoa mais teimosa que ele, o presidente dos Estados Unidos. O que começou como uma simples caçada a monstros se transformou em uma batalha que mudaria Rick para sempre. A terceira temporada, episódio 10, The Rick Shorian Morty Date, começa com Rick e Morty sendo chamados para lidar com uma criatura alienígena nos túneis da Casa Branca. Eles aparecem, detonam a coisa em uns 2 segundos, depois ficam entediados e vão para casa jogar Minecraft. Clássica atitude do Rick, fazer o trabalho rapidamente e depois ignorar todo o resto. Mas o presidente leva isso para o lado pessoal. Ele os observava via satélite e vê Rick e Morty relaxando em casa em vez de levar o trabalho governamental a sério. Quando ele o chama, Rick basicamente manda ele ir se ferrar. O presidente os trata como empregados, mas Rick sente que está fazendo um favor ao presidente só por aparecer. Essa luta revela algo crucial sobre o personagem de Rick. Ele realmente acredita que é importante demais para ser responsabilizado por alguém. Quando o presidente menciona que Rick e Morty quebram cerca de 1000 leis federais por dia, Rick pensa que isso é bem legal. Ele assume que o governo apenas tolera isso porque sabe que Rick é poderoso demais para ser preso. O presidente Rick emerge durante este conflito, a versão de Rick que entra em uma luta por poder com a pessoa mais poderosa da Terra. Este Rick representa o ego de Rick em seu auge absoluto. Ele acredita que é intocável, que pode insultar líderes mundiais e não sofrerá consequências. Mas então as coisas escalam de maneiras que Rick nunca esperou. Quando Rick e Morty chegam ao Brasil para investigar uma civilização minúscula, o presidente traz sua própria equipe para reivindicar jurisdição. Rick protesta, então o presidente os prende com algemas especiais feitas de Sancesium, um elemento falso que o governo criou só para irritar Rick. O fato de terem nomeado um elemento falso em homenagem a Rick mostra o quanto ele os irritou, mas também mostra que a influência de Rick tem limites. Ele pode quebrar muitas leis, mas ainda pode ser preso quando alguém realmente quiser prendê-lo. Rick escapa com bastante facilidade porque, bem, ele inventou o Sancesium e publicou sobre isso na Wikipédia. Mas o presidente continua a escalar. Quando Rick resolve o problema da civilização minúscula e até intermedia a paz entre Israel e a Palestina só para se exibir, o presidente declara guerra pessoalmente a Rick. Isso leva a uma luta absolutamente brutal pela Casa Branca. Rick mata agentes do serviço secreto com algum tipo de tecnologia de morte instantânea. O presidente apresenta robôs militares, criança-soldado, tropas invisíveis e até um laser via satélite. Eles destroem grandes pedaços da Casa Branca enquanto se espancam sem sentido. A briga se torna pessoal muito rapidamente. Rick ameaça visitar a mãe do presidente. O ex-presidente chama Rick de terrorista. Ambos estão agindo como crianças, mas crianças com acesso a armas de destruição em massa. Durante todo esse caos, Rick insiste que Morty merece uma selfie com o presidente. Isso parece estranho de se focar durante uma batalha de vida ou morte, mas representa algo mais profundo. Rick está lutando pela dignidade de Morty, para que seu neto seja tratado com respeito. A verdade controversa que este episódio revela é que Rick realmente se importa mais com os sentimentos de Morty do que com o próprio ego. Ele podia ter simplesmente partido, podia ter levado sua família para uma dimensão diferente onde nada disso tivesse acontecido. Em vez disso, ele escolhe brigar com o presidente dos Estados Unidos por uma selfie. Quando Rick finalmente vence a luta e força o presidente a concordar com a selfie, Morty desapareceu.
Ele liga para Rick para dizer que roubou a arma de portais, a família está se escondendo de Rick, e ele honestamente não se importaria muito com a selfie neste momento. Rick gastou todo esse tempo e energia lutando por algo que Morty nunca realmente quis. Este momento destrói Rick de uma forma que a violência física jamais conseguiria. Ele percebe que estava projetando sua própria necessidade de respeito em Morty. Toda a briga foi sobre o ego do Rick, não a felicidade do Morty. Rick presumiu que Morty queria a validação de pessoas poderosas porque o próprio Rick anseia por essa validação. Enquanto isso, Beth e Jerry reatam após a paranoia de Beth com clones a levar a Jerry em busca de conforto. A família escolhe um ao outro em vez de Rick e se escondem dele porque acham que ele pode matar Beth se ela for um clone. A própria família de Rick tem medo dele. Rick engole seu orgulho e pede ajuda ao presidente para encontrar sua família. Ele promete deixar o presidente em paz para sempre se puder ter sua família de volta. Isto representa uma mudança enorme para o Rick. Ele está admitindo que precisa de ajuda e está disposto a abrir mão de seus jogos de poder por seus relacionamentos. Quando Rick encontra sua família, ele aparece planejando matar Jerry porque ele pensa que Jerry é o problema. Mas Beth defende Jerry, e Rick percebe que perdeu. Jerry venceu simplesmente por estar lá, sendo consistente, amando Beth incondicionalmente, enquanto Rick jogava jogos mentais complicados. Rick faz a escolha mais difícil de sua vida. Ele aceita Jerry de volta na família. Ele desiste de sua posição como a força dominante na casa e concorda em ser apenas mais um membro da família. Esta é a versão de Rick de crescimento de personagem e é doloroso de assistir. O episódio termina com Rick disfarçando-se de Rick pescador de mosca para fazer as pazes com o presidente. Ele finge ser um Rick diferente que viaja entre dimensões, oferecendo-se para ajudar com futuras ameaças. Tanto Rick quanto o presidente conseguem salvar a própria reputação enquanto encerram o conflito. O presidente Rick representa Rick numa encruzilhada. Ele pode continuar a lutar contra todos que desafiam sua autoridade ou pode escolher sua família em vez de seu ego. A briga com o presidente faz Rick perceber que seu poder não significa nada se ele perder as pessoas com quem realmente se importa. Essa versão de Rick descobre que, às vezes, vencer significa admitir que você estava errado. Às vezes, ser a pessoa mais inteligente do universo significa saber a hora de parar de ser inteligente e começar a ser humano. Rick recupera sua família, mas apenas ao aceitar que já não os consegue controlar. A verdadeira vitória aqui vem de Rick escolhendo o amor em vez do poder, a família em vez do status e a humildade em vez do domínio. Essa é uma luta mais difícil do que qualquer batalha com o presidente, e é uma que Rick quase perde. Rick escolhe a família em vez do poder, lutando contra o presidente, mas após matar Rick Prime, ele se sente vazio e perdido, sem saber o que fazer em seguida. Então você finalmente matou Rick Prime, o cara que assassinou sua família. E agora... É aqui que Rick Scipio 37 se encontra após espancar Rick Prime até a morte com as próprias mãos. A vitória não tem gosto de nada. Vazio, oco, todos aqueles anos caçando Rick Prime, toda aquela raiva, todo aquele propósito, sumiram num instante. E não há nada que preencha o vazio. O final de Mortrican nos mostra algo que raramente vemos em Rick, completa insensibilidade emocional. O Morty malvado até o confronta, perguntando a Rick como ele se sente, esperando alguma satisfação. Mas Rick apenas fica ali, coberto com o sangue de Rick Prime, parecendo um homem que acabou de perceber que passou a vida inteira perseguindo algo que nunca o consertaria de verdade. O olhar perdido de Rick reflete o que Morty passou lá na primeira temporada, só que Rick tem décadas a mais de bagagem e muito menos mecanismos saudáveis de enfrentamento. Então Rick Finding Your Mort começa com Rick desmaiado de bêbado no chão da garagem. Este é o auge da depressão pós-vingança. O homem literalmente não tem mais nada pelo que viver. Sua identidade inteira foi construída em torno da caça a Rick Prime. E agora que Rick Prime está morto, quem é ele? Morty tenta animá-lo com aqueles cartões de aventura e a resposta de Rick é reveladora. Ele surta completamente. Esse cara que vivia para o caos e a aventura de repente quer auditar tudo, invocar entidades cósmicas, provar que Morty está errado sobre tecnicalidades. Por quê? Porque estrutura e regras trazem segurança quando o seu mundo acabou de ruir. Aqui está a verdade controversa que ninguém quer admitir. Rick provavelmente era mais feliz quando estava caçando Rick Prime. Pelo menos assim ele tinha um propósito. Pelo menos assim a dor dele significava algo. A vingança deu ao seu sofrimento uma direção, um objetivo, uma razão para continuar existindo. Tire isso e o que sobra? Apenas um velho acabado que destruiu inúmeras vidas e relacionamentos na busca por matar Rick Prime.
algo que, no fim das contas, não significou nada. A auditoria do observador se torna esta estranha metáfora para o estado mental de Rick. Ele está obcecado com detalhes, tentando controlar cada narrativa, tentando desesperadamente provar que suas aventuras com Morty têm significado, mas observe como ele reage aos clipes. Ele é defensivo, zangado, tentando constantemente justificar os erros deles. O homem está tendo uma crise de identidade completa em tempo real. O que torna isso ainda mais brutal é como Rick lida com toda a situação. Quando o observador começa a exibir clipes embaraçosos da família, Rick só quer que pare. O cara que prosperava no caos e na humilhação de repente quer paz e sossego. Isso é o básico da resposta ao trauma. Quando você passou por algo devastador como finalmente matar Rick Prime, até o estresse normal se torna insuportável. O momento mais revelador ocorre quando Rick admite a Morty que aprecia o que Morty estava tentando fazer com os cartões perfurados. Para Rick reconhecer a inteligência emocional de Morty e realmente agradecê-lo, isso é desenvolvimento de caráter nascido do fundo do poço. Quando você perde tudo o que te definia, incluindo sua busca de uma vida para matar Rick Prime, você começa a notar as pessoas que, mesmo assim, permaneceram ao seu lado. Mas aqui é onde fica interessante. Rick ainda se volta para o controle e a manipulação. Ele engana os observadores fingindo mostrar um clipe defensivo e depois vira a própria tecnologia deles contra eles. Mesmo em seu estado debilitado, o instinto de Rick é ser a pessoa mais inteligente na sala. A diferença é que agora parece desesperador em vez de confiante. Ele não está exibindo sua inteligência. Ele está se apegando a isso como a única parte de sua identidade que ainda funciona após a morte de Rick Prime. O episódio termina com Rick e Morty concordando em ir em aventuras novamente. Mas preste atenção em como Rick diz isso. Não há entusiasmo, nem energia maníaca, apenas resignação, como um homem que age por inércia porque literalmente não tem mais nada para fazer. Os cartões de aventura representam estrutura, rotina, algo para preencher as horas vazias onde ele costumava ser consumido pela caça a Rick Prime. Esta versão do Rick é perigosa de uma forma completamente diferente da anterior. Rick Prime era perigoso porque era nihilista e desapegado. O Rick 367 pré-vingança era perigoso porque era movido pela raiva e pela dor em relação ao Rick Prime. Mas o Rick pós-Rick Prime, ele é perigoso porque não tem mais nada a perder e nenhuma razão clara para continuar existindo. Essa é a pessoa que toma decisões catastroficamente ruins só para sentir algo. O assustador é como esse vazio pode empurrar Rick para um comportamento ainda pior. Quando você não tem centro moral e nenhum propósito após matar Rick Prime, o que o impede de se tornar o próprio Rick Prime? O Morty malvado avisou sobre isso. O que acontece depois que Rick mata Rick Prime? Talvez ele se mate em seguida. Ou talvez ele se torne a própria coisa que passou a vida caçando. O rescaldo de Rick se 337 após matar Rick Prime mostra-nos a mentira que contamos a nós próprios sobre justiça e encerramento. Achamos que se nos vingarmos, se fizermos Rick Prime pagar, tudo ficará bem. Mas a vingança nunca te conserta. Isso apenas te deixa vazio, imaginando o que diabos você deveria fazer com o resto da sua vida quando sua única razão para viver acabou de morrer com Rick Prime. Depois que Rick perde todo o propósito com Rick Prime desaparecido, ele luta para manter seu verdadeiro eu quando sua mente começa a se esvair. Rick Sanchez adora controle. Ele controla dimensões, ele controla pessoas e, o mais importante, ele controla a si mesmo. Mas o que acontece quando Rick perde o controle de quem ele é? Tiny Rick nos mostra a resposta aterrorizante. Quando Summer implora Rick para ajudar com um problema de vampiros na escola, Rick inicialmente recusa. A ideia de voltar ao ensino médio o repugna, mas então algo o faz mudar de ideia. Rick decide transferir sua consciência para um clone adolescente de si mesmo, criando o pequeno Rick. À primeira vista, esta parece ser a solução perfeita. Toda a inteligência de Rick em um corpo jovem e cheio de energia. A transformação acontece rapidamente. Tiny Rick mata o treinador vampiro com facilidade, provando sua competência. Mas então o verdadeiro problema começa. Em vez de retornar ao seu corpo antigo imediatamente, pequeno Rick é seduzido pela vida adolescente. Ele vai a festas, toca guitarra e se torna incrivelmente popular. A escola inteira o adora e pela primeira vez em décadas, Rick experimenta o que é ser genuinamente querido sem medo. É aqui que as coisas ficam perturbadoras. Tiny Rick começa a esquecer quem ele realmente é. O cérebro adolescente começa a sobrepor a consciência adulta de Rick, enterrando seus pensamentos e memórias mais profundos. Summer percebe isso primeiro quando vê a arte do pequeno Rick.
Mensagens desesperadas como "Me ajudem, Morty e Summer", escondidas no que parece ser uma angústia adolescente normal. Quando Tiny Rick canta em festas, as letras são literais pedidos de socorro. "Deixe-me sair. O que você vê não é a mesma pessoa que eu. Minha vida é uma farsa. Não sou quem você está vendo." O episódio revela algo profundo sobre identidade. O cinismo de Rick, sua consciência da morte, sua perspectiva cósmica, essas coisas que o tornam infeliz também o tornam quem ele é. O cérebro adolescente quer suprimir esses pensamentos sombrios, criando uma barreira ao redor deles. Mas sem sua escuridão, Rick se torna vazio. Tiny Rick é popular e feliz, mas perde tudo o que faz de Rick ele mesmo. Summer percebe o perigo enquanto Morty se distrai com seu novo status social. Jessica finalmente fala com ele por causa da popularidade do pequeno Rick. Isso cria um conflito fascinante. Summer quer salvar Rick, enquanto Morty quer preservar sua própria felicidade. O episódio mostra o quão egoístas as pessoas podem ser quando seus interesses entram em conflito com fazer a coisa certa. A crise atinge o auge quando o pequeno Rick é expulso depois que Summer planta provas em seu armário. Mas em vez de voltar ao seu corpo antigo, Tiny Rick torna-se violento. Ele tenta destruir o corpo original de Rick permanentemente, essencialmente cometendo um assassinato-suicídio. Esta cena é genuinamente assustadora porque vemos Rick completamente perdido em si mesmo. Quando Rick finalmente retorna ao seu corpo original, ele está mudado. Ele imediatamente vai para o porão e destrói todos os outros corpos clonados da Operação Fênix. Isto é significativo. Rick abandona seu plano B para a imortalidade. Ele aceita que seu corpo e vida atuais são o que ele tem, e que tentar escapar do envelhecimento ou da morte apenas o leva a perder-se. O episódio funciona porque faz uma pergunta simples. Você preferiria ser feliz ou ser você mesmo? A maioria das pessoas escolheria a felicidade, mas Rick escolhe a autenticidade. Ele preferia ser infeliz e real do que feliz e falso. Isso torna Rick tanto admirável quanto trágico. Tiny Rick também revela o maior medo de Rick: perder sua identidade. Rick consegue lidar com a morte física, mas a ideia de se tornar outra pessoa o aterroriza. O episódio sugere que nossas falhas e dores não são obstáculos a serem superados, mas partes essenciais de quem somos. Sem seu cinismo e depressão, Rick se torna apenas mais um adolescente. O enredo do vampiro serve como um paralelo perfeito. Vampiros são criaturas que perderam sua humanidade em troca de poder e imortalidade. Tiny Rick enfrenta uma escolha semelhante. Mantenha os benefícios da juventude, mas perca sua essência. A diferença é que Rick escolhe permanecer humano, com todos os defeitos. Este episódio transforma a forma como vemos o personagem de Rick. Sua depressão e niilismo não são apenas peculiaridades de sua personalidade, são partes essenciais de sua identidade que ele lutará para preservar. Tiny Rick prova que até Rick Sanchez tem limites que não ultrapassará, e perder-se é onde ele traça essa linha. Rick perdendo-se como pequeno Rick o leva diretamente a enfrentar seus maiores medos e aprender a realmente se importar. Rick Sanchez sempre esteve em fuga, fugindo da dor, da responsabilidade, da conexão verdadeira. Mas depois de 7 temporadas de caos e destruição, algo fundamental muda em Fear No More. Este episódio nos mostra um Rick que finalmente parou de fugir e aprendeu a estar presente para as pessoas que mais importam. O buraco do medo representa o teste definitivo de caráter. Quando Rick e Morty descobrem este poço misterioso que força as pessoas a confrontarem seus medos mais profundos, a reação inicial de Rick é típica. Ele se afasta. Ele se recusa a lidar com qualquer coisa que possa desafiar suas cuidadosamente construídas barreiras emocionais. Mas quando Morty pula mesmo assim, Rick o segue sem hesitar. Essa ação simples revela tudo sobre como Rick mudou. Dentro do buraco do medo, Morty vivencia uma versão de pesadelo da realidade onde Rick se reencontra com Diane, mas definha lentamente no processo. O que torna essa sequência devastadora é ver Morty perceber que seu maior medo envolve a felicidade de Rick, potencialmente significando seu próprio abandono. O Rick falso no buraco do medo explora essa insegurança, fazendo Morty acreditar que Rick escolheria Diane em vez dele todas as vezes. Mas a verdadeira transformação acontece quando Morty finalmente escapa e confronta o Rick real que o espera lá fora. Quando Morty pergunta se ele é insubstituível, Rick dá uma resposta que seria impossível para versões anteriores de si mesmo. Em vez de desviar com sarcasmo ou crueldade, Rick responde com "defina insubstituível". Uma forma gentil de reconhecer o valor de Morty sem abandonar completamente sua visão científica de mundo.
Este momento captura perfeitamente como Rick evoluiu. Ele aprendeu a equilibrar sua honestidade intelectual com inteligência emocional. Rick poderia ter dito sim, você é insubstituível para fazer Morty se sentir melhor, mas isso teria sido uma mentira. Ele poderia ter dito, ninguém é insubstituível para manter sua consistência nihilista, mas isso teria sido cruel. Em vez disso, ele encontra um meio termo que valida os sentimentos de Morty, mantendo-se fiel à sua própria natureza. O símbolo mais poderoso do episódio surge no final. Depois que Morty compartilha sua experiência traumática no buraco do medo, Rick retorna silenciosamente ao banheiro e coloca uma foto de Morty no mural, a parede reservada para pessoas que conquistaram seus medos. Rick reconhece que Morty alcançou algo extraordinário e ele quer honrar essa conquista. Este gesto revela a profundidade da transformação de Rick. O velho Rick teria zombado da própria ideia de um muro que vencesse o medo. Ele teria descartado todo o conceito como um sentimento sem sentido. Mas este Rick entende que o significado vem das conexões que fazemos e das pessoas que escolhemos celebrar. Ao colocar a foto de Morty naquela parede, Rick está essencialmente dizendo, isso importa porque você importa. O que torna a evolução de Rick tão fascinante é que ele mantém seu caráter essencial enquanto muda fundamentalmente suas prioridades. Ele ainda faz piadas grosseiras e mantém sua perspectiva científica. Ele ainda vê através das ilusões e se recusa a ser manipulado por falsas esperanças. Mas agora essas características servem a um propósito diferente. Eles protegem e apoiam as pessoas que ele ama, em vez de o isolarem delas. O episódio Buraco do Medo também mostra como Rick aprendeu a reconhecer quando alguém precisa de ajuda e quando precisa de espaço. Durante a aprovação de Morty, Rick espera pacientemente do lado de fora, confiando que Morty pode lidar com o desafio, mas pronto para ajudar se necessário. Isso representa uma enorme mudança em relação ao Rick que costumava arrastar Morty para situações perigosas sem considerar as consequências psicológicas. A relação de Rick com o próprio medo também evoluiu. As temporadas anteriores nos mostraram um Rick que parecia destemido porque havia se insensibilizado a quase tudo. Mas este Rick reconhece o medo como uma emoção natural e por vezes valiosa. Quando Morty implora para ele não entrar no buraco do medo, Rick o escuta. Ele reconhece que algumas batalhas valem a pena evitar, especialmente quando o custo pode ser perder o progresso que ele fez. O episódio sugere que a maior conquista de Rick nada tem a ver com ciência ou viagens interdimensionais. Sua verdadeira conquista é aprender a estar presente na vida de outra pessoa sem sobrecarregá-la. Ele descobriu o delicado equilíbrio entre importar-se o suficiente para se manter envolvido e respeitar os limites o suficiente para deixar os outros crescerem. Esta versão de Rick representa algo revolucionário na mitologia da série. Pela primeira vez, vemos um Rick que processou seu trauma o suficiente para ser uma força positiva na vida de sua família. Ele deixou de usar a inteligência como arma e passou a usá-la como ferramenta de compreensão e conexão. A foto no mural se torna uma promessa. Rick está escolhendo permanecer engajado com o trabalho confuso e complicado de ser avô de alguém. Ele retornou de sua longa jornada através da dor e da vingança com algo mais valioso do que qualquer descoberta científica: a sabedoria para reconhecer o que realmente importa e a coragem para protegê-lo. Antes de terminarmos este vídeo, certifique-se de que está inscrito e vejo-o no próximo.